Você que já ofertou, levante as suas mãos, fique em pé, meu amado, adore ao Senhor. E a música continua nessa pegada aí que estava. Levante as suas mãos, adore ao Senhor. Pai, nós te adoramos essa noite, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo incrível aqui na Tua presença. Nos colocamos, Senhor, prestando esse culto a Ti. Somos totalmente dependentes de Ti e precisamos de Ti, Pai. Por isso reconhecemos a Tua soberania, quem Tu és. O leão da tribo de Judá é aquele guerreiro que vai à frente da batalha, é aquele que vai me instruir esta noite. Eu abro o meu coração, abra o seu coração para o Senhor. Abra o seu coração para o Senhor. Eu ia inventar de cantar, mas não conheço essa. Glória a Deus. Baixe suas mãos. Pai de amor, nós necessitamos da Tua palavra. Necessitamos de Ti. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Por isso, deixamos que as canções arassem o nosso coração, para que pudéssemos desfrutar da Tua voz, da Tua palavra, da Bíblia. Então fale conosco, Pai, esta noite de maneira abundante. Damos liberdade ao Teu Espírito Santo esta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Muito boa noite, igreja. Shalom, shalom. Estamos no final de semana intenso, onde iniciamos um trabalho de casais ontem. E vamos continuar amanhã, segunda e terça. Então você que não veio ontem, você pode vir amanhã e pode vir terça. Porque os trabalhos são individuais, não é cumulativo. É importante, então, que se você não teve a oportunidade de vir ontem, que você, então, venha na segunda e na terça. E eu tenho certeza, assim como ontem, tivemos um período extraordinário, construindo uma reserva de azeite para as nossas famílias, para esse tempo. Nós queremos amanhã ir além do que o Senhor nos deu ontem, para adquirir esta reserva de azeite para esse tempo do fim, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos ministrar sobre a transformação pela obediência, lições de Esther para a igreja de hoje. Estamos entrando em um mês, o mês de fevereiro, mais para o meio do mês, inicia-se um novo mês no calendário bíblico, o mês de Adar. É o mês que ensinamos a igreja e vivemos uma atmosfera de mudança de sorte. Existe alguma área na sua vida que há necessidade de mudança? Você então diz amém. Olha só, a medida da tua intensidade demonstra a necessidade de mudança de sorte. Aqueles que acreditam nisso, então, diga amém. Amém. Entendemos. É dessa forma que Deus se relaciona conosco. A palavra de Deus em Tiago diz que quando resistimos ao diabo e nos achegamos a Deus, e o diabo fugirá de nós. Mas quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Então isso demonstra que à medida da fome que temos em ouvir o que Deus tem a falar conosco, e o que Deus tem a falar não é o que o pastor Marcelo tem a falar, porque o pastor Marcelo não tem nada de bom para falar para você. Porque eu tenho visto as notícias do dia a dia também, e não estou nada feliz com nada que está acontecendo. Mas quando a palavra de Deus é dita,
Quando a palavra de Deus, quando a palavra do Senhor, a Bíblia é aberta, então aquela palavra viva, aquele pão que desceu do céu, ele entra em nosso ser e cumpre a palavra no qual ela foi designada para ser cumprida neste tempo. Então não se preocupe com o que o pastor vai falar, mas se preocupe com o que a palavra de Deus diz, para que você saia daqui alimentado com a tua reserva de azeite para passar os dias à frente. E é claro, nós recebemos essas palavras no Profetiza. Nós aqui, todo domingo e toda quarta, nós ministramos o quê? O arroz com feijão. Quem que vive de feijoada aí todo dia? Ninguém. Então a gente ministra o arroz com feijão. Mas existem alguns trabalhos em que o Senhor manda para nós aquele filé mignon à parmegiana. Quem gosta? Lucivaldo até passou a língua na boca. Filé mignon. Meu Deus, a parmegiana. Com batatas portuguesas em volta e arroz branquinho. E foi assim que o Senhor nos presenteou nesse Profetiza, com palavra saborosa. E aquilo está na minha lembrança, não esqueço. Eu não lembro o que eu ouvi domingo passado, muito menos quarta, mas aquela palavra do Profetiza eu lembro. Eu preciso ter uma reserva de azeite, eu preciso ir além, para não ser chamado de servo inútil. Então, dentro dessa atmosfera que estamos vivendo, em construir uma reserva de azeite e poder fazer mais em todas as áreas da nossa vida e sermos triunfantes nesse tempo de guerra que estamos travando para acessar aos portais do reino de Deus através do amor e da intimidade do Senhor com o noivo. Nós vamos estudar então mais uma vez o livro de Esther, que é o que fazemos nesta atmosfera, nesse mês. Aprender como Deus opera, como Deus operou na vida de Esther aquele tempo e como Ele quer que nós operemos nesse tempo em que estamos vivendo. Que eu não sei se você sabe, Esther foi planejada por Deus para aquele tempo. Era aproximadamente 490 anos antes de Cristo. Mas Deus, Ele escreveu um tempo do fim, e Ele preparou os remanescentes nesse tempo do fim, que iria triunfar sobre o anticristo. E esse povo que o Senhor levantou nesse tempo do fim, sou eu e você. Porque estamos no tempo do fim, meu amado. Todos os sinais estão aí. Então, como ouvimos no nosso Profetiza, se você foi a geração escolhida para o tempo do fim, também você foi a geração escolhida para o quê? A pressão do tempo do fim. E o livro de Esther, ele é muito bom para estudarmos diante de tudo que o Senhor já vem falando por nós. Então eu já quero, na introdução dessa palavra, claro que a semana que vem nós vamos ter o teatro, tá? O irmão Natan, nosso líder do teatro, já está preparando uma equipe para ministrar no culto das 18. Porém, nós gostaríamos de ministrar, de ter o teatro também no culto das 10. Mas precisamos de pessoas que queiram participar do teatro. Não sei se o Natan está aí agora. Ele estava pela manhã. Se você quer participar do teatro de Esther e ser treinado pelo Natan, eu gostaria que você, se Deus tocou no teu coração agora, você quer participar, você levanta a tua mão assim. Eu quero participar, pastor, eu quero ver. A Kátia quer participar. Quem mais? Anota para mim aí, Kátia. Acho que vai sobrar para ela ser Esther, hein? Quem mais? Nós vamos precisar. Tem a filha do Rogério. Qual que é o nome dela?
Camille. O Cleiton é para participar no culto das 10, viu? Quem mais? Eu acho que vai precisar de pelo menos mais uns 2 homens. Aí tem Amã, que a gente vai enforcar ele e comer a orelha de Amã depois, que eu vou falar disso hoje. Tem mais alguém? João, às vezes você está bem, às vezes você não está, né? Não dá, né? Tem que estar bem direto, não dá? Você não dá ainda. Quem mais? Tem mais alguém? Já arrumei aqui 3 ou 4. 3. Vamos compor mais pessoas aí. O Peterson está doido para levantar a mão, não sabe se levanta ou não. Você é bom no teatro, hein, meu? Meio carequinho, acho que você tem a carinha de Amã, hein? Não fala muito. Ninguém mais? Ok, então, anota o nome desses para mim. É só para esse teatro, tá? Então serão 4 domingos, e nos 4 domingos nós vamos ministrar pela manhã e à tarde. Vocês vão fazer pela manhã. Com mais alguém que a gente vai arrumar aí, tá? Suelice, parece que você se movimentou. Você e teu marido, não? O povo judeu estava cativo na Pérsia. Aonde o povo judeu estava cativo? A Pérsia representa um sistema de governo que estava sobre um sistema de governo no mundo satânico. O que significa que o povo de Deus estava sendo governado por um sistema maligno. Por que isso, pastor? Porque o mundo jaz no maligno. Então, aonde o povo, no tempo de Esther, estava cativo? Estava cativo em que região? Na Pérsia. Isso é importante você gravar. Tá? E Pérsia estava sendo dominada por um rei. E esse rei estava dominando, claro, no sistema do mundo. E o sistema que gerencia o mundo, ele está debaixo do maligno. Ok? Entendeu até aí? A gente precisa entender isso para desenrolar a história. O rei Assuero, que é o imperador, o rei da Pérsia, ele representa nessa história este governo injusto que domina sobre o povo. Porém, a palavra de Deus diz em Provérbios 21:1 que como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Dá água para ele, dá uma balinha para ela. Poxa, não bate nela não. Aí parou. Pronto, dá uma água para ela. Dá bala. Você está comigo? Amém. Então tá. Então quem era o rei da Pérsia? Não sabe nada, você não está ligado. Assuero, fala Assuero. Era o rei da Pérsia. Também chamado de Xerxes. Quem era o rei da Pérsia? Quem era Xerxes? Que era o rei da? Ponto, gravou. É aula mesmo. É aula. O rei estava dominando o sistema maligno do mundo. E Deus é o que comanda o coração deste rei que está no sistema dominando o mundo. E Deus inclina esse coração que está no sistema. Não está falando que tem que ter um crente sentado lá para Deus intervir. Está comigo aqui? Deus inclina para onde quer. Deus inclina. Vai ter perseguição na igreja. Quem está mandando a perseguição? Deus está permitindo. Porque Ele inclina o coração de quem está lá. Mas pastor, quanta roubalheira. Ele deixa rolar solto. Ele vai dando corda. Imagina Satanás no céu, debaixo das barbas de Deus, fazendo a rebelião.
Deus não sabia? Deus sabia. Falou, deixa eu vou dar corda para ver quem vai com ele. Logo que chega o dia, ele puxa a corda e vai todo mundo 1/3 para o inferno. E é assim que devemos aprender com a palavra de Deus. Quem era o rei da Pérsia? Quem era mesmo? Assuero. Esther representa a igreja, posicionada em sua área de relacionamento, obedecendo a palavra de Deus através da lembrança do Espírito Santo. Esther é uma menina judia, que você vai fazer analogia dela com nós hoje, a igreja de Jesus. A rainha Vaste, que eu até nem coloquei aqui, quando você lê o livro de Esther, você vai relacionar a rainha Vaste como uma igreja que não quer obedecer a seu rei. Uma igreja que quer fazer o que ela quer. Que quer ir da forma que ela deseja. Obedecendo quando lhe convém. E não obedecendo quando não lhe convém. Esther representa o que então? Fala a igreja. Obediente. Não é desobediente. Porque é fácil você vir aqui e ouvir e decorar. O difícil é obedecer. Ouvi uma palavra ontem só sobre isso. Obedecer. O Senhor me levou numa igreja ontem só para ouvir isso. Marcelo, só obedece, meu. Por que você quer sacrificar tanto? Se melhor é obedecer do que? E por que a gente gosta de sacrificar tanto? Porque a gente não gosta de obedecer. A gente não gosta de obedecer. A gente gosta de, pastor, estou sacrificando muito, que sacrifício vir à igreja. Não, não faz sacrifício. Só obedece, eu venho porque tem que vir. Olha só. A rainha Vaste representa o quê? E dentro de nós tem uma igreja querendo obedecer, mas tem uma igreja também querendo só não obedecer. Dentro da história tem também Amã. Quem é Amã? Amã prefigura o sistema do mundo como nosso inimigo, prefigura como Satanás. Logo, se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. Então, Amã, dentro dessa alegoria que eu estou fazendo aqui, Amã significa o que é inimigo de Deus. Mordecai. Mordecai é primo e tutor de Esther. E eu fiz aqui para ele prefigurar como o Espírito Santo que nos influencia, nos lembra, nos corrige, nos alinha para a vontade do Senhor. Quem era Mordecai? Era primo de Esther. E dentro do livro de Esther, então, ele está prefigurando como o Espírito Santo. E aí eu vou dar uma tarefa para a igreja. A partir do dia 14, quarta-feira, nós vamos ler um capítulo de Esther a cada 3 dias. Não me pergunte sobre isso, meu amado, pelo WhatsApp, porque eu não vou responder. Nós vamos ler um capítulo de Esther, o capítulo número 1, nos dias 14, ou 15, ou 16. Entendeu? Mas quando você lê, você vai ler imaginando esses personagens. Quando falar da rainha Vaste, você vai lembrar de você, não daquele irmão que desobedece, mas quando você é a igreja que desobedece. Vamos ler de forma diferente então? Se no dia 14, 15 e 16 nós vamos ler o capítulo 1, no dia 17 nós vamos ler que capítulo? Oh, glória a Deus, entenderam? Vão me perguntar?
pode até perguntar, mas eu vou responder? Não. Porque assim o Senhor me pediu para fazer. Instruir você a caminhar sozinho. Ok? Vamos falar nas orações dessa forma. Então a nossa pastora do Vigília Web, a pastora Maria Márcia, vai coordenar toda a equipe dela para direcionar dessa forma. Ok, pastora? Glória a Deus. Eu quero mostrar para vocês agora, aqui eu fiz uma analogia, do tamanho, fiz uma pesquisa, do tamanho do império, do rei, como é que era o nome do rei? Assuero. O tamanho do rei Assuero, o império dele era toda essa região vermelha. Era pouco ou não? Eram mais de 120 províncias. Quantos estados nós temos no Brasil? 20 e poucos. Quanto? 26. Mais o Distrito Federal. O império dele era mais de 120. Olha no mapa a região que ele governava. E eu fiz o Brasil em verde só para você ver quantos Brasils caberia ali. Pelo menos uns 6. Você acha o Brasil grande? Grande. Mas o império do rei Assuero era grande. E esse império gigantesco precisava de uma rainha. Eis que abre a vaga de rainha para este império. Tinha que ser virgem. Imagina o reboliço que não deu neste império. Após a rainha Vaste desobedecer o rei procura uma nova rainha e Ester é escolhida. Porém, a sua identidade, que ela era judia, ela mantinha em segredo, seguindo o conselho do seu primo Mordecai, ou Mardoqueu. Tem esses dois nomes também. Então, Ester segue as instruções, e porque ela segue as instruções, ela assume a posição de rainha deste reino. E o título da palavra de hoje vem exatamente mostrando a importância de nós mudarmos a posição onde nós estamos, através das atitudes da rainha Ester. E esta mensagem é um pano de fundo de tudo que você vai ouvir durante todo o mês das pregações dos nossos pastores e assim por diante. Em Ester capítulo 2, versículo 9, nós já vemos a Ester caindo na graça daquele que ficava cuidando das mulheres. Olha o que diz. E a moça lhe agradou e ganhou o seu favor. Ali ela estava se preparando para ser admirada para o rei. E eu pus a mão no bolso aqui, eu estou lembrando aqui dessa caneta que eu ganhei hoje, da rede de crianças, Plano Louvor Kids, a coisa mais linda. Me deram aqui, muito obrigado. E parabéns para a equipe que elaborou isso aí. Essa caneta, a nossa obreira Ellen, a líder do departamento infantil, está de parabéns, e dá uma salva de palmas para ela, porque ela foi além do que nós esperávamos. Não é uma serva inútil. Então guarda isso. Guarda isso. Guarda isso que eu falei agora. E a moça lhe agradou e ganhou o seu favor. E ele se apressou em lhe dar os seus cosméticos e as suas porções de alimentos. E lhe deu também 7 moças escolhidas dentre as mulheres da casa do rei. E a mudou com as suas moças para o melhor lugar da casa das mulheres. Ester
por obedecer ao seu tio, não conta que é judia, chegando no palácio para concorrer ao concurso de beleza que iria ter, ela, por ficar quieta, por ser calada, por obedecer ao seu primo que cuidava, que tinha o que? A tutela sobre ela. Ela obedeceu. Porque ela obedeceu, ela entrou para o concurso. E quando ela entra no concurso, aquele homem que cuidava das mulheres que iriam participar do concurso, ela cai no agrado e no favor e nos olhos deste homem, e ele então prepara o melhor para ela, uma atitude de obediência em relação a uma autoridade te eleva para um lugar de favor. Entendeu? Obedeceu aos pais, Deus te concede um lugar que você não merece, mas você é favorecido por aquilo. Você obedeceu a tua liderança no trabalho, Deus vai abrir os olhos para que você entre numa nova estação do favor de Deus e da providência de Deus, que você tem buscado há anos, simplesmente pelo fato de você obedecer e respeitar a autoridade que Deus colocou sobre você, sendo ela injusta ou sendo ela justa, não importa, é uma autoridade que foi colocada por Deus sobre nós, para alinhar e tratar dos nossos corações. E Esther, ela então era uma menina obediente. Uma igreja obediente anda debaixo do favor e da graça do Senhor Jesus Cristo. Esther capítulo 2, versículo 15. Quando então chegou a vez da Esther ir ao rei, ela não pediu nada além do que Hegai, que era o que? O homem que cuidava das mulheres, o guarda do rei, encarregado das mulheres, lhe sugeriu. Ela obedeceu às sugestões de Hegai. Olha o que diz Esther 2,15. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha tomado por filha, ela ia ao rei. Ela não pediu nada além do que Hegai, o eunuco do rei, encarregado das mulheres, recomendou. Mais uma vez, Esther poderia ter pedido brincos especiais, outro tipo de roupa, porque tudo estava disponível para ela, mas ela achou melhor dar ouvidos à experiência daquele homem que Deus tinha colocado ao seu lado para lhe ajudar. E mais uma vez o texto diz que ela não pediu nada a mais, nada a mais. Ela não pediu nada além do que Hegai, o eunuco do rei, encarregado das mulheres, a recomendou. Existem muitas palavras que recebemos que não é uma ordenança, mas é uma recomendação. Uma igreja que ouve recomendações, porque você tem livre-arbítrio. Ouve recomendações daqueles que estão ao seu lado. Essa igreja, ela também alcança o favor. Como assim o texto continua dizendo: e Esther alcançou favor aos olhos de todos que a viam. Poxa vida, melhor é obedecer do que sacrificar. Esther 2,17 diz: o resultado da obediência e das ações de Esther é evidenciado quando ela ganha o favor do rei, acima de todas as outras virgens, levando-a a ser coroada rainha. Olha o que diz o versículo 17. O rei amou a Esther mais do que todas
as mulheres. E ela alcançou o quê? Essa palavra favor parece que está nos perseguindo esta noite. É o mês do favor de Deus para nós. Uma igreja que obedece, que aceita recomendações, que ouve e pratica, está disponível um favor que não merecemos. É um mês para o Senhor nos polir e nos elevar de patamar. Preste muita atenção. Ele amou a rainha Esther mais do que todas as outras mulheres. E ela alcançou graça e favor diante dele mais do que todas as virgens, de modo que pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vasti. O que aprendemos com essas lições desse início da rainha Esther? Nós devemos, em primeiro lugar, depor das nossas vidas esse resquício de Vasti. Eu ouvi a palavra, eu sei o que precisa fazer, mas eu não concordo. Eu ouvi a palavra, Deus falou comigo, mas não é o momento ainda. Eu ouvi a palavra, mas eu aprendi no passado que poderia ser desse outro jeito também. Só podemos entrar nessa atmosfera de favor de Deus quando nós ouvirmos a palavra e obedecermos. Diga comigo, é um tempo. Deus somente obedecer. Meus amados, Deus faz coisas estranhas e dá ordens estranhas. Como já vimos na Bíblia, muitos exemplos. Como, por exemplo, a grande pesca. Quando Pedro tinha ficado a noite inteira pescando. Ele tinha ficado a noite inteira pescando, não tinha pescado nada. Ele era experiente da pesca. Ele sabia pescar? Sabia. Mas Deus chega e fala o seguinte, Jesus chega para ele e fala o seguinte, olha, pela minha palavra, lança de novo. Pedro fala, eu fiquei a noite inteira pescando, mas a palavra de Deus, Deus vela pela palavra dele. Presta uma Bíblia para mim, uma Bíblia de papel. Deus vela não pela palavra que o pastor está falando, mas ele vela por esta palavra. E Jesus é a própria palavra. Então quando Jesus fala, Pedro, turrão do jeito que era, ele olha, eu já pesquei a noite inteira, mas por conta da sua palavra. Olha que coisa interessante, ele tinha tudo para não, mas ele recebeu uma palavra estranha, e por conta desta palavra, que eu nem conheço quem você é, mas eu recebi uma palavra diferente, por conta da sua palavra, eu vou lançar. Que tal hoje você se arrepender e falar, eu fiz do meu jeito até hoje, mas por conta da palavra de Deus, eu vou me arrepender e vou praticar o que eu estou aprendendo. Talvez você esteja nesse sistema do mundo, lidando com o sistema, sendo amigo dele, fazendo como é. E há necessidade de arrependimento, porque você é amigo do sistema maligno. Nós somos inimigo do sistema, vocês entenderam isso? Um cristão, ele é inimigo do sistema. Porém, Deus usa o sistema para nos corrigir. Mas também usa o sistema para nos favorecer. Porque o coração do rei, como que era o nome do rei?
o coração do rei Xerxes, ou Assuero, está na mão de Deus. Ele caminha para onde ele quer. A igreja que obedece, ele favorece. A igreja que não obedece, ele corrige. No tempo do fim que nós estamos vivendo, nós estamos vendo nítido Deus corrigir a sua igreja. Eu preciso reconhecer o que eu preciso mudar, e quando eu reconheço, eu me arrependo, e quando eu me arrependo, o Senhor me perdoa. A rebeldia contra a palavra de Deus, a falta de amor pelo reino de Deus, a falta de intimidade com o rei, nos leva a simplesmente vir à igreja, não servir ao Rei dos Reis. Nós servimos ao Rei que tem o coração do presidente na mão dele. Logo que nós, se falarmos com o nosso Rei dos Reis, ele inclina o coração do rei que está na mão dele para o lado aonde nós quisermos. Por isso que Deus instruiu Salomão no seguinte quesito: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiro precisa reconhecer, não temos nada a fazer. Não tem nada que possamos fazer. Nós precisamos nos humilhar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu lá do céu eu vou ouvir. Vou perdoar. E vou entregar favor e mudar a sorte. Agora, eu recebi essa caneta da Ellen, e essa Ellen tem tudo a ver com a parábola que nós vamos ler aqui de novo, na linguagem de hoje, que diz assim: era uma vez, um homem estava se preparando para uma longa viagem de negócios. Antes de partir, ele chamou seus 3 assistentes e decidiu confiar a eles o gerenciamento de parte de sua fortuna, para ver o que fariam com ela na sua ausência. Cada um, ele deu uma quantia de dinheiro, não de forma igual, mas de acordo com a capacidade de cada um gerenciar. O primeiro recebeu 5 milhões, o segundo recebeu 2 milhões, e o terceiro recebeu 1 milhão. Assim que o homem partiu, o primeiro assistente usou seus 5 milhões em vários investimentos, e conseguiu dobrar essa quantia. Da mesma forma, o segundo, com seus 2 milhões, também agiu com inteligência e dobrou o dinheiro. Mas o terceiro assistente, temendo perder o dinheiro e desapontar seu chefe, decidiu enterrar 1 milhão no quintal de sua casa, mantendo-o seguro. Quando o homem retornou de viagem, chamou os seus assistentes para ver o que haviam feito com o dinheiro. O primeiro veio todo orgulhoso e mostrou 10 milhões. Então ele disse: excelente trabalho, disse o homem, você foi fiel no pouco. Ele foi fiel no pouco, 5 milhões. Vou te dar muito mais responsabilidades. A Ellen precisa de mais? Mais o quê? Eu vou falar de novo, porque tem pessoas aqui que trabalham com obras, construção, e precisam de assistentes, e contratam assistentes que só fazem o que manda. Alguém conhece isso? Alguém conhece aquele que você tira essa mesa daqui? Ele tira. Ele tira daqui, ele põe ali na frente. Não, tira daqui e põe aqui. Ele tira daqui e põe aqui.
Você vai confiar alguma coisa para esse assistente mais? Mas você está confiando só porque ele é barato. Aprenda com o Senhor aqui. Aprenda com o Senhor aqui. A Ellen fez a mais do que foi pedido. Eu não pedi caneta para ela, mas ela fez. Mas e porque ela fez a mais, ela vai receber mais responsabilidade. Ela está aqui, não está aqui hoje. Está lá embaixo. E eu falando dela aqui, cascando ela aqui. Você foi fiel no pouco, vou te dar muito mais responsabilidades. Vamos comemorar. O segundo também veio e mostrou 4 milhões. E ele disse, muito bem, disse o homem. Você também será recompensado com mais responsabilidades. Junte-se à festa. Então o terceiro assistente, um tanto nervoso, disse, olha, eu sabia que você era um homem duro, que quer resultados aonde você não investiu diretamente. Então eu fiquei com medo de perder o seu dinheiro, então eu escondi. Aqui está ele de volta, cada centavo. O homem ficou furioso e chamou ele de preguiçoso, exclamou. Você sabia o que eu esperava? Ao menos poderia ter colocado dinheiro no banco e eu teria recebido algum juro. Pegue o dinheiro dele e dê ao que tem 10 milhões. Pois a quem tem, mais será dado, e ele terá em... É errado ter em abundância? Não. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto a esse assistente inútil, tire-o daqui, ele não tem lugar na minha equipe. Você tem que mandar a gente embora, meu. Você tem que mandar a gente embora. Agora, a gente tem que pensar também se a gente não está merecendo ser mandado embora. Deus plantou, essa parábola eu poderia falar muito dela, mas eu quero dizer, Deus plantou Esther num reino especial, porque tinha um propósito especial, e vamos estudar ao longo do caminho, porque a história dela foi de favor em favor, até que o favor que ela recebeu mudou todo o direcionamento de morte que o povo tinha. Mas Deus colocou Esther, Deus plantou ela lá, da mesma forma que Deus plantou você no seu lar, e te deu um filho. No meu caso, Deus viu que eu tinha capacidade de ter um filho apenas. Tentamos de tudo quanto é jeito. E tentamos um pouco mais. Mas Deus falou, você só tem capacidade para ter um. Eu sou esse que só recebeu um. Fiquei com medo de pisar na mão dele. Lindo. Deus me plantou dentro de um lar, e eu tenho a responsabilidade nesse lar de trazer o favor de Deus nesse lar. A responsabilidade é de quem? É do pastor? Não, Deus não me plantou lá. Deus me plantou na minha casa. Deus plantou a rainha Esther num palácio. Deus te deu um território que é teu, para que você receba o favor de Deus nesse território. É teu território, é tua responsabilidade, não terceirize isso. Esther no palácio, você na sua casa. Diga assim, ó, eu também tenho um reino. Quantos banheiros tem no teu reino? Lá na tua casa, quantos banheiros tem? Um. Deus te deu um reino com a capacidade
porque você tem a capacidade de cuidar de um banheiro. Mas se você for fiel nesse banheiro e receber o favor de Deus, você pode mudar para um outro lugar para ter 2 banheiros, porque você já sabe cuidar de um. Isso é ser fiel no pouco. Como é que anda o banheiro da tua casa? São coisas simples para a gente entender. Deus te plantou numa empresa, num trabalho, porque Ele tem uma função para você lá. Quando a rainha Esther, ela entrou no reinado, ela não falou quem ela era. Meu conselho para você hoje é não ficar pregoando que você é crente, que você é cristã, que você é contra o sistema desse mundo. Não, você vai... Você foi plantado pelo Rei dos Reis na sua empresa para trazer o favor de Deus naquele local. Você entra quieta. Vai fazer o teu trabalho. No momento certo, você vai se revelar. Deus plantou você num trabalho onde você ganha R$2.000 por mês. E você está querendo ganhar 3.000, mas você administra bem os 2.000? Não. Você não administra bem. Tem sobrado dos 2.000? Não. Então você não administra bem os 2.000. Você é um servo bom e fiel? Não. Você não é um servo bom e fiel. Ah, mas se eu ganhasse 10.000, você ia continuar sendo um servo inútil e infiel, gastando 12. Deus pode, você pode entrar no favor do Senhor, porque essa parábola aqui tem a ver com a tua posição. O Senhor te deu uma empresa. O que você tem feito nessa empresa? Ah, o que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço todo dia. Só faz isso? Se Deus te deu uma empresa, Ele quer que você tenha funcionários. Quem é empreendedor, empreende para ter funcionários e fazer a sociedade girar. Você quer fazer tudo e não faz nada. Não multiplica o que Deus colocou na sua mão. Não gera oportunidade para outras pessoas. Você está sendo um servo inútil. Está fazendo só o que te mandaram. Deus quer elevar o teu patamar essa noite. Deus já mandou você mandar a gente embora. Depois Deus está falando para você ficar esperto se você não vai para o olho da rua. Porque você está fazendo só o que é mandado. Que eu quero ver, Ele depende de mim. O quê? Eu ouvi de um empresário essa semana assim: olha, Marcelo, o que a gente tem mais dificuldade no Brasil é que chega um funcionário para mim e fala assim: ó, você está ganhando dinheiro em cima do meu trabalho. E eu não estou contente com isso, eu mereço ganhar mais. Marcelo, aí eu olhei para ele e tive que falar para ele: olha, se eu não posso ganhar dinheiro mais com o teu trabalho, então Deus abençoe você, vai para outro lugar, porque eu vou contratar outra que eu posso continuar fazendo e ganhando dinheiro em cima do trabalho dele. Não é essa parábola aqui? Será que você é esse que tem se achado tão especial? A última cereja do bolo? Você tem que assumir a tua responsabilidade. Assumir ser melhor, fazer além. Porque nós recebemos essa palavra. Então eu estou lendo o livro de Esther com outros olhos agora. Deus deu uma casa para você gerenciar. A casa está desmoronando. É culpa de quem? Sua culpa. É sua responsabilidade. Não é dos outros. Não é de ninguém. É sua responsabilidade. Ah, perdi uma família. Então trate de achar outra família agora, mas de uma forma diferente. Assuma a tua responsabilidade. Se arrependa profundamente.
para não ser chamado de servo inútil. Mas nessa parábola, por que ele pega desse que multiplica pouco e não deu para o segundo, para o do meio? Porque o do meio não multiplicou 100% também? Por que ele deu para o primeirão que tinha mais? É fácil você gerenciar o pouco. Mas você multiplicar o muito, você tem que ser bom. Como é que Deus vai te colocar no muito se você não sabe lidar com o pouco? A pouca aflição. Briguei com o meu marido por causa... Ai, pastor, foi uma besteira. Enquanto você brigar por uma besteira, como é que você pode brigar por uma coisa realmente que tenha valor? Pô, mas como é que eu faço isso, pastor? Cresce, assume as suas responsabilidades e obedece. Obedece o quê? O Senhor está convocando os casais para vir aqui ouvir uma direção certa. Não, não vou porque eu já ouvi disso, pastor. Então não vem. Não vem. Mas essa rainha Vaste que está dentro de você precisa ser extirpada. Como é que você vai entrar no favor de Deus? Na igreja, Deus te plantou numa igreja. Aqui você tem responsabilidades, meu amado. Dentro de uma igreja do corpo de Cristo, cada um exerce uma função. Ah, pastor, eu não fui chamado para nada. Se você foi chamado para ficar no banco, então fique no banco verdadeiramente. Mas venha todos os cultos e pega o teu lugar. Ah, vem uma vez por mês. Está fazendo inutilmente a tua função. Que cada vez que eu olho ali, eu vejo o cidadão não veio de novo. Qual foi a preguiça desse servo inútil de novo? Porque Deus chamou ele para ficar na cadeira e nem na cadeira ele está. É duro, não é? Servo inútil, como é que vai entrar no favor de Deus? E olha como eu estou mansinho hoje, gente. Que coisa linda. Maravilhoso. Uma palavra dura. Porque é uma palavra de mudança de sorte. Como é que vai mudar a sorte se você não muda? Tem que mudar. Sabe, dentro de um rebanho de ovelhas, um pastor, Davi, pastor de ovelhas, quando o leão foi lá e pegava uma de suas ovelhas, ele ia atrás do leão, arrancava aquela ovelha da boca do leão e matava o leão, porque aquela ovelha era útil para Davi. Aquela ovelha, ela poderia dar leite, ela poderia aquecer Davi no inverno. Uma ovelha que não dá leite, que não supre nada na igreja, que não dá lã para fazer roupa, para sustentar a igreja, é uma ovelha que serve para quê? Será que Davi iria? Aquela ovelhinha foi aquela ali, é seca, não tem nem pelo, não tem nada, só osso. Já cuidei dela, já tratei, não dá nada. Ah, leão, leva embora logo isso aí para não dar mais trabalho, que eu tenho que alimentar ela e não dá fruto nenhum. Porque a Bíblia diz que quando não dá fruto nenhum, ele corta e joga na fornalha. Por que que você está tendo paciência com funcionário inútil? Tem tanta gente útil, por que que você vai dar conta? Por que que nós estamos ainda tolerando tantos servos inúteis? Porque Jesus falou, vocês vão semeando e trazendo todo tipo de peixe. No final dos tempos, eu vou separar o joio do trigo. E dentro de nós existe o joio e o trigo, meus amados. A rainha Vaste e a rainha Esther. Que nesse mês de Adar, mês de fevereiro, a gente possa extirpar e pisar na Vaste. Para que a Esther tome o lugar e nós recebamos o favor de Deus. Fique em pé comigo.